Ronda da Cidade. Oferecimento FUCAP. O sucesso do seu destino começa com a escolha certa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo o que sua roupa precisa. Olá, gente amiga, está começando mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta quinta-feira, aqui na nossa TV Foz. Muita informação a partir de agora. Você ligado de norte a sul do estado do Espírito Santo. Vamos então aos destaques de hoje. Bebê nasce em base de ecovias durante o carnaval em Ibiraçu. Exposição transforma shopping de Vila Velha em museu sobre duas rodas. Fim da folia termina em trânsito lento de volta para casa. Motociclista fica ferido em acidente na rodovia Otobrando Duarte Santos, em São Mateus. Você vai ver estes e outros destaques agora, aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, você ligado aqui na nossa TV Foz, obrigado você pelo carinho e pela audiência. Nosso jornal chegando com as informações de norte a sul do estado do Espírito Santo. Aproveita. Convido você para seguir a gente nas redes sociais, fique à vontade, viu? Aproveite o nosso WhatsApp que está aí na tela, 998025047, é o nosso canal interativo. Por esse WhatsApp você participa com a gente, você manda o seu nome, diga onde você está assistindo a nossa TV Foz, manda aí qual a sua região, qual a sua cidade, qual o seu bairro, localidade, enfim. E você pode também aproveitar por esse WhatsApp fazer a sua reclamação. Pode elogiar também na sua reclamação, pode elogiar também, fique à vontade. Você pode usar esse WhatsApp para mandar para a gente uma pauta aí da sua localidade. Então fique à vontade, 998025047. Eu destaco sempre aqui também, comecinho do programa, o nosso site sinoticias.com.br, as principais notícias do estado do Espírito Santo, com os melhores jornalistas, é o nosso sinoticias.com.br. As principais notícias atualizadas a todo instante, de graça, na palma da sua mão. Vamos então com as informações, muita informação chegando por aqui no nosso Ronda da Cidade. Ainda vou falar sobre esse bebê que nasceu numa base da Ecovias. É interessante essa informação também, viu? Daqui a pouquinho eu trago esses detalhes para você. Teve um grave acidente com uma carreta cegonha na BR-101. A gente está recebendo essa informação lá em Pedro Canário. Daqui a pouco eu trago também esses detalhes para você. Olha, carnaval terminou. Muita gente voltando para casa, mas o detalhe é que muitas pessoas ainda continuam de férias, né? Alguns, lógico, voltaram para casa, para os seus afazeres, mas outros continuam de férias. E nesse retorno para casa também, daqui a pouco eu trago detalhes. Mas durante o carnaval, 3 homicídios registrados em Linhares, norte do estado do Espírito Santo. É uma preocupação muito grande com esse fato que você vai acompanhar comigo aqui na tela. O feriado de carnaval foi marcado por uma sequência de crimes violentos em Linhares. 3 homicídios foram registrados entre a sexta-feira e o domingo de folia. Em Humaitá, Lucas de Oliveira Cardoso, de 26 anos, foi executado a tiros ao lado de um bar. Já no bairro Shell, Rafael França Rocha foi morto após ser chamado no portão de casa. 2 homens chegaram em uma motocicleta, efetuaram vários disparos. Rafael morreu no local. Um terceiro homicídio também foi registrado durante o período, completando uma sequência de 3 mortes violentas em menos de 48 horas na cidade. Além dos assassinatos, o carnaval foi marcado por tensão no bairro Aviso, com registros de ataques contra viaturas, denúncias de ameaça contra policial e apreensão de drogas, elevando o clima de alerta na região. Que triste, né? Que triste, um período de festa, um período de folia, mas os registros violentos na cidade de Linhares nesse período de carnaval. É de entristecer. Bem, a polícia não tem pistas dos assassinos, pelo menos não foram informadas essas pistas. Caso você saiba de alguma coisa, você pode denunciar anonimamente, você não precisa se identificar pelo Disque Denúncia 181 e todas as denúncias são investigadas. Você pode ficar tranquilo que toda a informação é anônima e você não precisa se identificar, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Tá dado o recado. 181, que é o Disque Denúncias. Olha, confusão, briga não é coisa de gente. Brigar, sair nos tapas, na porrada não é coisa de gente. Você imagina briga que envolve faca também. Pai e filho acabaram morrendo numa confusão generalizada em Aracruz, gente. Olha só que situação. Que coisa mais grave, que coisa mais triste que aconteceu devido a uma briga entre pessoas. Olha só, na tela.
Pai e filho morreram após serem esfaqueados durante uma briga generalizada no bairro Segato, em Aracruz. O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira. Joctan Souza, de 33 anos, morreu no local. O pai dele, Enoque da Paixão, de 59 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital na noite do dia seguinte. As vítimas foram atendidas por equipes do SAMU. Um homem de 25 anos, que inicialmente se apresentou como testemunha, foi identificado pelas câmeras de segurança participando da briga e acabou preso em flagrante por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de terça-feira no rio São José, no distrito de Jacupemba, em Aracruz. Segundo a Polícia Militar, moradores acionaram a corporação após avistarem o corpo boiando na região entre o centro de Jacupemba e a localidade de Mambirini. Uma equipe esteve no local e confirmou a ocorrência. A Polícia Científica do Estado foi acionada para realizar a perícia. A identidade da vítima e as causas da morte ainda serão investigadas. Pois é, mais 3 homicídios, né? Pai e filho morreram nessa briga, você viu isso, esfaqueados, e esse corpo encontrado também na cidade de Aracruz. Jacupemba, no distrito, né? De Aracruz também, mais 3 vítimas nesse período. Ô, gente, que coisa, hein? Que coisa, que situação. Agora a gente vai destacar para você com relação ao trânsito, atenção redobrada no trânsito, gente, amiga. Teve um acidente envolvendo um carro e um motociclista na rodovia que liga São Mateus Guriris, já eu trago essa informação, mas teve um acidente também de um homem que estava conduzindo um ônibus, isso mesmo, um ônibus, acabou batendo numa árvore. Este ônibus, você vai ver aqui, ele acabou batendo numa árvore e acabou morrendo o motorista deste ônibus, gente, no sul, conferindo na tela. As imagens de vídeo monitoramento mostram o momento exato do acidente. Ao fundo, veículos seguem pela BR-262, quando de repente, um ônibus desgovernado surge na pista e sai do trajeto, atingindo uma árvore às margens da rodovia. O impacto foi violento. A parte da frente do veículo ficou completamente destruída. O motorista, Wesley Brostel, de 42 anos, ficou preso às ferragens. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Outras 22 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave. Esse acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira, em Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo. O ônibus de turismo transportava 35 passageiros e havia saído de Guarapari com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo relatos de testemunhas e vítimas, há suspeita de que o acidente possa ter sido provocado por uma falha mecânica, mas também é considerada a possibilidade de o motorista ter passado mal durante o trajeto. De acordo com passageiros, ele já teria parado o veículo outras vezes porque não se sentia bem. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória informou que dos 22 feridos, 17 tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para a unidade da instituição em Domingos Martins e já receberam alta. Os outros 5, em estado grave, foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, onde permanecem internados. Pelo menos 3 ambulâncias e um caminhão do Corpo de Bombeiros participaram do resgate. Pessoas que passavam pelo local e moradores da região também ajudaram a recolher malas e pertences dos passageiros, que ficaram espalhados após a batida. O motorista que morreu era também o proprietário do ônibus e da agência responsável pela viagem. No veículo estavam ainda a esposa dele e os 3 filhos que ficaram feridos. De acordo com a PRF, o trânsito na rodovia ficou totalmente interditado por algumas horas para o atendimento às vítimas, mas foi liberado por volta das 8 da noite. Os 5 passageiros encaminhados ao Hospital São Lucas seguem internados com estado de saúde considerado grave. Que triste, né, gente? Que triste do ônibus. Você vê que o ônibus foi direto ao pé de árvore, né? Foi direto. Ou passou mal, o veículo pode ter dado uma pane. Ele, então, para parar esse veículo, para não causar um acidente mais grave na frente, deveria ter jogado esse ônibus nesse pé de árvore, viu, que fica às margens da rodovia. Que triste, que lamentável. Nossas condolências aos familiares do motorista e que os outros que estão internados, de passagem em estado grave, que possam se recuperar e muito bem, viu? Trago para você agora uma informação com relação ao motorista. Olha só. Deixa eu coçar aqui. O motorista foi flagrado dirigindo embriagado, gente. Falamos aqui no Ronda da Cidade, a gente fala direto aqui. Gente, bebida e direção não combinam.
É um crime gravíssimo, né? E o cara foi flagrado dirigindo embriagado. Ele usa até um cabo de vassoura. Você acredita num negócio desse? Para o acelerador. Você acredita? O estado do carro também é uma coisa lastimável. Na tela. Um pedaço de madeira improvisado para acionar a embreagem. Assim dirigia um homem que foi preso na rodovia na altura do quilômetro 65 em Marechal Floriano. E se não bastasse a adaptação precária, o motorista ainda estava alcoolizado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi flagrado trafegando em zigue-zague e em baixa velocidade, colocando outros condutores em risco. Na abordagem, os agentes identificaram sinais claros de embriaguez. No teste do etilômetro, o índice registrado foi quase 5 vezes superior ao limite legal. O condutor, que é uma pessoa com deficiência e possui uma perna mecânica, dirigia um veículo com câmbio manual, utilizando o cabo de vassoura como apoio para trocar as marchas. De acordo com a PRF, a adaptação compromete a segurança e aumenta ainda mais o risco quando associada ao consumo de álcool. O motorista foi encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante e o carro foi removido para um pátio credenciado do Detran. Se não tivesse sido registrado pelas imagens, o cara não ia acreditar, não. O cara tem uma deficiência em uma das pernas, ali no pé, tem uma deficiência, usou um cabo de vassoura para acelerar, tinha outra forma também para passar a marcha, porque um carro com uma pessoa com essa deficiência, ele é um carro adaptado, é um carro especial para isso, né? As marchas são troca pelas mãos. E aí, como ele não tinha esse carro, ele usava desse artifício para conduzir o seu veículo na BR-262, uma BR muito perigosa, muitas curvas e ladeiras, né? Subidas e descidas, onde também o tráfego é intenso, principalmente nesse período de volta para casa, após este carnaval, tudo isso, né? Tudo isso. Para piorar tudo mais, o cara estava embriagado. Eita, meu pai, eu vou te contar uma coisa. Cada situação que acontece, a gente falando, não dá nem para acreditar que ainda tem pessoas que têm coragem de praticar desta natureza, viu? Olha só, o motorista ficou ferido num acidente na rodovia que liga São Mateus a Guriri, Pedra d'Água. Você vai ver nas imagens aqui, olha, presta atenção nas imagens, tá vendo aqui? Olha o estado da moto, como ficou a moto virada também. Olha que coisa, na Pedra d'Água, um local, inclusive, é de intensa movimentação de veículos e pedestres. Vou colocar uma tela cheia aí para... Olha só, gente, que coisa, como é que ficou a moto também. Você está vendo nas imagens, nessas imagens que a gente está trazendo para você, desse grave acidente, viu? Pois é, foi na tarde de ontem, na rodovia Otovran Duarte Santos, no bairro Pedra d'Água. De acordo com informações preliminares, o condutor de um Fiat, que você vê nas imagens, teria feito uma conversão em local irregular. No momento da manobra, o motociclista não conseguiu frear e acabou colidindo na lateral do carro e o impacto foi forte. O motociclista ficou ferido, precisou ser resgatado pela ambulância e ele foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares. Aí o carro que teria feito uma conversão irregular nesse trecho aí, ó, e o tráfego era intenso, teria feito essa conversão irregular, o motociclista não conseguiu parar. Ele ficou ferido e encaminhado para o hospital. Até o fechamento da edição do Ronda da Cidade, não obtivemos informações do estado de saúde deste motociclista. A ocorrência, a polícia acompanha também. Teve outro caso com um motociclista, só que em Colatina, ficou ferido com uma linha de... É isso mesmo, ficou ferido, gente. Esse motociclista aqui, ó, ficou ferido. Você vai ver como ele ficou ferido também conduzindo a moto na tela. O personal trainer Tiago Santos Neres ficou em estado grave depois de ter o pescoço cortado por uma linha de pipa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina. Segundo a polícia militar, ele seguia de moto pela via quando caiu de repente e começou a sangrar muito. Testemunhas que estavam no local ajudaram no socorro e ele foi levado às pressas para o Hospital Silvio Avidos, onde passou por cirurgia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. É triste, né? Que triste, é uma linha cerol. As pessoas usam esse tipo de material numa linha. São vidros moídos, né? Socado em pó, com cola, eles passam numa linha. De repente, muita gente sabe o que é uma linha com cerol, mas quem não sabe, estou dando uma explicação rápida. Eles pegam então esse vidro que eles se estilhaçam, eles moem esse vidro, socando, depois passa cola e vai na linha de fora a fora, viu? Coloca uma linha da pipa para essa linha, quando está lá no alto, cortar a outra, né? Derrubar a outra pipa, né? E essa linha cerol, isso é um perigo tremendo, isso corta uma barbaridade.
É um perigo tremendo. Por isso tem muitos motociclistas, que tem uma haste na frente da moto, um arame, para se passar por uma linha dessa, essa haste, ela trava para não ir no pescoço. É o que mais acontece. Às vezes uma linha comum, sem cerol, já causa um estrago tremendo no motociclista, inclusive pode levar até a morte. Uma linha comum, você imagina uma linha com cerol, como aconteceu com esse motociclista na ponte Florentina Vidos, em Colatina. Que triste, né? Que ele possa se recuperar e que as pessoas que soltam pipas, preste atenção, tem cerol na linha, tem que ser um local separado, distante de movimento de pessoas, de carro e motociclista, porque pode provocar um acidente gravíssimo. E é crime também, viu? É crime também. Papai e mamãe orientam os meninos para que não façam isso, mas tem muitos adultos também que soltam pipa, viu? Soltam pipas. É aí em local de muita movimentação. Uma pipa dessa cai, essa linha fica atravessada numa rodovia e que pode provocar graves acidentes. É intervalo comercial, já a gente volta com mais informações. Volta para casa, o trânsito ficou lento, um bebê que nasceu numa base da Ecovias. Você vai ver tudo isso e muito mais no Ronda depois do intervalo comercial.